Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Esse aqui é o segundo episódio da série do Enem rumo à medicina. Essa aqui é uma série que eu abri no canal depois que eu fui aprovado no curso de medicina na UFCG, sobre dicas que meus amigos me perguntaram sobre como foi que consegui uma aprovação tão satisfatória na prova do Enem. Bom, para quem não sabe ainda, eu fui, pela graça de Deus, aprovado no curso de medicina na Universidade Federal de Campina Grande, terceiro lugar, com a pontuação no Enem de 792. Essa foi a média. E aí muita gente pergunta qual o segredo da aprovação do curso, de um curso não concorrido como o curso de medicina. Bom, e para tanto, eu resolvi colocar as minhas dicas antes que eu esqueça, né? Ou pelo menos o que eu fiz, as minhas experiências. Antes que eu esqueça, já foi isso em 2019 e era para eu ter gravado esse vídeo ano passado, mas devido à pandemia, isso complicou bastante. Como a gente está em 2021, não é tão longe de 2019, eu resolvi aqui compartilhar com você que está aqui assistindo esse canal, que chegou nesse canal através desse título, né? Como obtive nota para passar em todas as federais do Nordeste, do Norte em medicina, para que de fato você entenda que não é nenhum bicho de sete cabeças, certo? Pelo menos para mim foi um trabalho de muito esforço, dedicação e sobretudo de estratégia. E esse é o ponto em que eu percebo que muitos alunos, a maioria deles, eles não atentam para isso. E o propósito desse canal é esse. Eu não vou aqui dar conteúdo, você tem várias videoaulas na internet, você tem cursos online muito bons e cursos presenciais também, assessorias. Mas aqui seriam algumas coisas que eu fiz. Então a primeira coisa é que não são regras, não são normas, não são didáticas, são coisas que eu aprendi. Então você vai ouvir aqui os meus acertos, os meus erros, a fim de que você faça uma triagem e colhe o que é bom para você. Esse vídeo tem esse propósito de ajudar você. E, para tanto, eu queria começar nesse primeiro vídeo com um breve histórico, porque se eu fosse falar tudo o que eu fiz, as estratégias ao longo de 6 anos, dos quais 3 foram ensino médio e 3 anos foram cursinho, seria muito grande. Então resolvi dividir em alguns vídeos essa série. Você pode acompanhar no card aí sobre como foi o meu último mês estudando para o Enem. Como é que eu me dediquei, como é que eu estudei. Esse vídeo eu postei no ano passado para ajudar algumas pessoas que estavam querendo ajuda em como se portar quanto ao Enem no último mês. Mas então nós temos um ano. Você que está aí assistindo esse vídeo, não passou ainda em medicina, você pode acompanhar nossa jornada aqui nesse canal e atentar para algumas dicas que eu vou fazer. Eu pretendo fazer vídeos curtos, vídeos que eu vou apenas mostrar algumas dicas do que eu fiz e serão vídeos curtos a fim de ajudar você a também não perder seu precioso tempo. Isso posto, eu queria passar com você hoje rapidamente o histórico de como foi essa minha prova do Enem em 2019. Eu disse a vocês que a minha média foi 792, é uma média que garante você nas universidades do Norte, Nordeste, algumas do Sudeste, algumas do Centro-Oeste, algumas do Sul. Ela garante você entrar, e na universidade que eu queria, que era a UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande, sempre foi a minha meta. Em nenhum momento chegou perto a nota de corte ser 792. Bom pessoal, eu queria mostrar para vocês agora como foi a pontuação separadamente. Como é que foi formando essa nota? Eu vou falar aqui para vocês explicando algumas coisas por que foram essas notas, a fim de que você saiba que há sim explicações. Então eu vou falar aqui a nota e a quantidade de acertos. A parte de linguagens, que era a minha pior área, era a área que eu tinha mais dificuldade, foi a que eu tive que estudar. E aí tem uma estratégia de como eu tive que me lidar com linguagens. Eu vou explicar isso em outro vídeo. Se você também tem dificuldades em linguagens, como eu tenho muito em língua estrangeira, em linguagens, saiba que tem como você ter uma prova satisfatória de linguagens. Isso você vai mexendo em outros horários do tempo da sua prova. Isso você vai interferir em humanas, para não interferir em redação também, e você fazer uma prova satisfatória. Certo? A pontuação foi 635. Eu sabia que sempre foi, mas se eu comparasse com 2018, que foi 522 minha pontuação, então foi um crescimento de 100 e poucos por cento. Então perceba, quase 110%. A quantidade de questões que eu fiz em 2018 foram 23 questões de 45 questões. Eu fiz metade da prova uma questão a mais de linguagens. Foi muito baixo. No Enem 2019 eu fiz 33 questões, ou seja, eu errei, se no outro ano eu tinha errado 22 questões, nesse Enem eu errei 12 questões. Consegui 10 questões, e isso com estratégia. Linguagem é uma das áreas que exige menos conhecimento, aparentemente, do aluno, mas é uma área que exige muita concentração, porque são muitos textos, e pessoas como eu, que não tinham o hábito de ler tanto, como você também pode ter, é preciso usar de estratégias para isso. A parte de humanas,
que é a área que eu mais gosto, que eu mais gostava de fazer prova, que eu achava mais fácil, percebo, isso é uma coisa minha, subjetiva minha, para você pode ser outra área, mas para mim era humanas. Não é nem 2019, que foi o que eu fiz agora, que eu passei, eu tirei 793,3. E a quantidade de acertos foi de 43 questões das 45. Então foi uma quantidade de acertos satisfatoriamente muito boa, além das minhas expectativas. Foram 43 de 45, ou seja, errei 2 questões. A terceira área, que é no segundo dia já, é a chamada Ciências da Natureza. Minha média nela foi 690,7. E eu amo natureza. É a área que eu mais gosto, mas eu vou explicar a vocês por que foi isso. E a quantidade de acertos foi 31 de 45. Ou seja, eu errei 14 questões. Essa prova foi uma prova muito estranha para mim, porque eu errei, pasme, 7 questões quando eu transpus para o gabarito. Eu tenho uma prática de passar questões para o gabarito na hora que eu estou fazendo a prova. E sem querer, quando eu pulei uma questão, eu não pulei essa questão no gabarito e fui marcando todas erradas. E aí, 7 questões em média, ou foi 8 questões, eu não lembro agora, eu errei de graça. Errei no gabarito. E aí depois eu queria conversar muito com você sobre esse processo, como foi eu me reabilitar para que eu não perdesse mais questões nessa prova, porque o psicológico começou a abalar na hora. Comecei a ficar branco, quase que eu entreguei a prova para fiscal. E outra coisa, a minha meta era não bagunçar matemática, porque para quem sabe muito bem, quem está treinando e quer passar em medicina, numa federal principalmente, sabe que matemática e redação é vital. Então, matemática eu tirei 883,6. 39 questões das 45, ou seja, errei 6 questões. E a redação foi 960. E tudo isso, mais uma vez eu repito, não é somente conteúdo. Eu tinha muito conteúdo em 2018. Farei outro vídeo também explicando como foi meu processo em 2018. Então, fazendo a média dessas notas, deu 792 a média. Passando de forma satisfatória no Enem e a aprovação em muitas faculdades, como a UFC, a UFPE, a UFPB, que são faculdades bastante procuradas pelos alunos de medicina. Então, gente, esse vídeo é feito para isso. Mas esse vídeo serviu mais como motivação e abrir as portas para que você assista os outros vídeos da série, que eu vou acabar lançando. E pretendo fazer isso semana após semana. Vai ser uma dificuldade para mim, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu quero muito ajudar você que está aqui assistindo esse canal, que tem esse sonho de fazer medicina, que tem esse sonho de querer servir as pessoas cuidando delas. Então, sinta-se convidado a se inscrever nesse canal, a curtir esse vídeo. Bom, se você quer uma dica, para dizer que eu não dei nenhuma dica nesse vídeo, comece a analisar o que você fez de errado nos outros Enem, se você já fez Enem. O que você poderia mudar em relação a isso? O que você fez que talvez não foi bom? A fim de que você não cometa esse mesmo erro. Você deixou de estudar o conteúdo? Você estudou muito o conteúdo? Você não realizou de forma satisfatória as provas preparatórias para o Enem, ou seja, os simulados? Tudo isso você precisa fazer. Então, o meu convite a você é: revise o que você fez. E outra coisa, se você ainda não começou a estudar, comece a partir de agora. Sei que vai sair o resultado do SISU 2020 agora, mas se você tem a noção de que talvez não passe, comece o quanto antes a estudar, a colocar a sua cabeça em relação ao conteúdo e, sobretudo, a se preparar para a prova do Enem. A prova do Enem, eu considero que você tem alguns graus de eixos para se preparar para ela. Um deles é o conteúdo. E aqui é o grande erro de muitos alunos, por exemplo. É que eles consideram que o conteúdo é suficiente, como eu considerava em 2017, 2018, mas em 2019 eu percebi que eu precisava de mais do que conteúdo. Talvez em algum vídeo eu possa fazer, mostrando a evolução como foi e como eu fui aprendendo as estratégias do Enem. Então perceba que nós precisamos atentar para o conteúdo, mas também para técnicas de resolução de prova, para a questão do tempo na hora da prova, para o nosso psicológico na hora da prova, para a nossa posição na hora da prova em relação à prova, o nosso conhecimento das questões da prova, nossa forma de fazer as questões em casa e na prova. Nunca se limita ao Enem somente ao conteúdo, a prática de fazer questões do conteúdo. Infelizmente, isso não é suficiente. É preciso mais do que isso. É preciso estudar as questões. É preciso saber como esse conteúdo está sendo cobrado no Enem. Mas eu quero compartilhar com vocês, pessoal, que estão nesse canal. Então fica aqui para os próximos vídeos. Eu vou querer abrir mais o que eu falei sobre essas estratégias que eu falei para vocês. Como resolver questão, como corrigir um simulado de forma eficiente, como acompanhar a sua evolução, como estudar o conteúdo de modo que ele seja aplicado no Enem, não somente estudar teoria e ler mais teoria e perder seu tempo, mas focar naquilo que é realmente importante para o Enem.
Então fique conosco e eu espero que você goste desse vídeo, tenha gostado. Curta o vídeo, né? Se inscreva nesse canal aí, meu canal pessoal. Acompanhe outros vídeos desse canal se você quiser. E a gente vai conversando ao longo desse tempo. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Deixe no comentário aí o que você queria ouvir de alguém que sofreu como você 3 anos, por exemplo, de cursinho até adquirir a nota que dava para entrar nessa prova do Enem. Então conte comigo. Bota aí nos comentários o que você quer ouvir, o que você queria aprender, o que você tem dúvida, o que você queria ouvir de alguém que já passou. Que Deus abençoe você. Qualquer coisa me siga também no Instagram lá, @SamuelDSouzaBarbosa. Talvez lá a gente tenha um contato mais próximo. Então é isso, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Valeu.